Boa noite! Como é que vamos, meus queridos alunos, meus queridos seguidores? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como que passaram de ontem? Como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo mais paisagistas do que nunca? Muito boa noite novamente. O meu nome é Cia Moraes, eu sou arquiteta paisagista e bem-vindo à nossa terceira e última aula da imersão Conexão Jardim. Tô até triste que já está terminando, né? Que é a nossa última aula do ano. Gratuita, hein? E eu ensino como qualquer pessoa pode conquistar espaço no mercado paisagístico de encanto, alto valor e faturar, sim, R$ 300.000 no ano. Não é mentira, é verdade ou mais. Porque, como eu disse, eu faturei R$ 300.000 no ano em 2013. Faz mais de 20 anos e já tivemos aí uma inflação de 200%. Então, meu filho, você pode faturar muito mais que 300k no ano, tá bom? Mesmo começando do zero, porque nós temos um método validado. No primeiro episódio, eu expliquei que o paisagismo vai muito além das plantas. É sobre orquestrar espaços com emoção e propósito. Apresentei as 6 etapas do meu método, o projeto natural. E como um bom projeto muda tudo: o ambiente, o cliente e a nossa profissão. Falamos que a emoção é quem realmente toma as decisões. E hoje nós vamos dar o próximo passo. Que passo é esse, Celeste? Vamos lá. No segundo episódio, eu mostrei que não é técnica avançada nem network que define quem cresce no paisagismo de alto valor, não é mesmo? Compartilhei histórias reais que aconteceram comigo, a minha própria trajetória, em que, mesmo sem saber desenhar ou sem ter indicações, consegui projetos incríveis. Mostrei também que, com atitude, método e posicionamento, qualquer um pode conquistar espaço nesse mercado. E ainda trouxe dados e tendências para te mostrar, porque agora é o melhor momento para você agir. Essas duas aulas que nós tivemos, elas estão disponíveis no canal do YouTube e o link está no nosso grupo. Não deixem de assistir caso alguém não tenha assistido, porque tudo tem uma sequência, né? Existe um começo, um meio e o fim, que já estamos chegando aqui. Queria compartilhar com vocês também a minha jornada, né? Para quem ainda não me conhece, ainda não me viu, eu separei aqui essas imagens com alguns comentários. Eu fui convidada numa ocasião para dar uma palestra no CREA, em Ribeirão Preto, para faculdades, para estudantes de arquitetura e engenharia. E eu fui convidada para falar sobre projetos paisagísticos. Foi uma palestra assim muito bacana. Nós somos aplaudidos de pé, foi muito descontraído. Então eu falei desde o comecinho como fazer uma proposta orçamentária de projeto, como fazer a condução dessa proposta, quais as fases do projeto, apresentei cronograma de obra. Foi uma palestra muito legal mesmo. Então eu quis compartilhar aqui com vocês, eu e algumas alunas, alguns depoimentos, para vocês verem como é muito bacana. E eu queria contar para vocês também um pouquinho da minha trajetória. Eu contei um pouquinho para vocês na nossa aula de número 1, mas eu quero compartilhar com você a minha história, porque, como eu, existem muitas pessoas que acham que não têm capacidade. Né? Tudo bem que eu fiz uma faculdade de arquitetura, eu tinha noção mais de desenho, de história, alguns conceitos. Mas isso eu aprendi na faculdade. Mas e a trabalhar? Ninguém me ensinou. Eu fui conquistando, eu fui trabalhando. Então eu separei aqui para você. Essa foto de 1995, olha eu como era pequenininha ali, fazendo meus projetinhos, já logo no começo da minha carreira. Agora, em algumas revistas onde nós participamos de algumas
matérias, foi muito bacana. E eu coloquei também o prêmio aqui Planeta Casa, porque teve uma ocasião que eu estava fissurada por projetos sustentáveis. Eu gosto muito de projeto sustentável. No paisagismo, a gente já tem aí algumas lives falando nisso, a gente fala disso também na minha mentoria. Então, eu fiz um projeto totalmente focado em sustentabilidade. Até carbono zero a gente fez, neutralizou o carbono de todo o ambiente. O que quer dizer isso? Eu vou explicar rapidinho aqui para você, tá bom? Carbono zero é o gás carbônico que você emite para a atmosfera, você neutraliza, contribuindo com plantação de árvores em determinados espaços, que geralmente são ONGs que fazem isso, né? Então eu lembro que na época eu emiti gás carbônico, combustível, geralmente é combustível mesmo, carro, né, locomoção, essas coisas. A gente usou tudo mão de obra local, a gente fez, foi uma amostra esse prêmio, né, que eu ganhei foi um ambiente que eu fiz numa mostra em Olambra. E fazer mostra, gente, é muito bacana. Participar de mostra é muito bacana, porque você conhece muita gente, você conhece muito pessoal assim de editoras, de revistas. Ou antigamente a gente não tinha tanto marketing digital. Hoje, com marketing digital, você vai conseguir alcançar seu sucesso muito mais rápido. Lógico que você tem que ter um método para fazer isso, uma sequência, como fazer, né? E o que que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, nem carro eu tinha que atravessar a estrada de asfalto para chegar até o lugar que eu queria trabalhar, sabe? Era um escritório de um arquiteto paisagista e ficava num viveiro, e o viveiro ficava fora da cidade, né? E foi lá que eu comecei a minha jornada, fui trabalhar com esse cara, conheci as espécies vegetais, ele tinha um viveiro, fui pesquisando. Fui me organizando, fui me identificando com as coisas que eu mais gostava, com o estilo que eu mais gostava, né? Então eu quis colocar essas imagens aqui para você saber que é possível, tá? Eu consegui, porque você não vai conseguir. Por isso que eu falo, paisagismo, você vai conseguir, você não precisa ter faculdade para ser paisagista. Você precisa ter boa vontade de gostar ter pique. Não é fácil, nada é fácil na vida se a gente não batalhar, né? Mas a partir do momento que a gente tem um direcionamento, que a gente tem como sair desse buraco, a gente vai conseguir. Porque, por exemplo, na faculdade de arquitetura não tem paisagismo. O que que eu ia fazer? Eu tive que procurar um lugar. E naquela época também não tinha assim cursos legais, não tinha internet, não tinha mentorias online, não tinha nada disso. Eu fui sozinha procurar. E eu acho que essa força de vontade é que nos mantém de pé, não é mesmo? Então, nós vamos na sua ficha de inscrição. Lá na nossa ficha de inscrição, eu tinha uma pergunta que era qual é a sua maior dificuldade no paisagismo? Então, eu vou responder algumas dessas questões para vocês aqui, tá bom? O que é a dúvida de um, pode ser a dúvida do outro também, né? Então, eu queria que nesse tempo eu responder essas principais dúvidas de como se tornar um paisagista de alto valor, encantar os seus clientes e faturar, sim, os seus 300 mil no ano, tá bom? Então vamos lá. Uma das perguntas foi a seguinte: como fechar clientes? Na grande maioria das vezes, o problema não é falta de talento, é a falta de marketing e posicionamento. Muita arquiteta e paisagista acredita que o cliente não fecha porque o projeto não é bom o suficiente, mas na verdade o cliente não fecha porque não entende o valor daquele projeto. Marketing para mim não é fazer dancinha e nem virar blogueira, é aprender a comunicar o valor do seu trabalho, mostrar o antes e depois certo, contar histórias do projeto, mostrar que muda na vida do cliente depois de uma obra pronta. Quando você entende isso, você não precisa implorar por cliente. O cliente começa a confiar em você antes mesmo de pedir um orçamento. O problema não é você, não é o seu talento, é a falta de uma estrutura de marketing e a comunicação que ninguém ensinou para você, nem na faculdade e nem na vida. Mas eu vou te mostrar aqui. O que que acontece? Quando a gente vai fazer, Celeste, vamos supor, Celeste, eu não tenho trabalho para pôr no Instagram. Instagram é sensacional, eu adoro Instagram.
fazer vídeo no YouTube. Você pode fazer comparações de projetos de outros profissionais. Você pode indicar, desculpa, você pode citar o nome do profissional daquele trabalho e comentar um trabalho e colocar no Instagram. Tem um monte de gente que faz isso e tem um monte de seguidor. Entendeu? Então ele dá o ponto de vista dele em cima do trabalho do outro. Você não está fazendo nada de errado, você está comunicando, você está comentando sobre um trabalho, comentando sobre uma planta. Você pode ver uma planta num lugar, pesquisa na internet, ó, planta X, folha não sei das quantas, que planta é essa? Comente sobre essa planta. Você entendeu? Então, todo começo, gente, é do zero. Eu comecei do zero, eu não tinha nem carro para andar, tá? Então, fechar cliente pode ser falta de marketing, ou você tem o cliente, mas às vezes falta comunicação. Como se comunicar? Como encantar o seu cliente? Então, essa é uma questão. Respondi? Espero que eu tenha respondido. Outra questão que me chamou muito a atenção foi projetos. Quando alguém me diz que tem dificuldade em elaborar projetos, para mim isso não é falta de talento também. É falta do método. Ninguém ensinou para a gente na faculdade, ou numa escola, ou em qualquer outro lugar, ou você também nunca teve um lugar que você pudesse aprender, uma sequência clara de como pensar um projeto de paisagismo. A maioria tenta começar pelo desenho, pela planta, pela maquete, e aí o que acontece? Trava. Por que que trava? Porque o projeto não começa no computador. O projeto começa na leitura do espaço e da pessoa. Falta sentir isso, falta às vezes você ter essa sensação de sentir o espaço, gente. É a escala e é o que você quer sentir ali. É essa sensação, é essa sensação que faz a magia. É essa sensação que você vai transmitir para o seu cliente. Você entendeu? Por isso que eu falo, o desenho é importante, lógico, sem projeto a gente não consegue fazer nada. Mas o primeiro passo é a sensação. E aí tem que ter um método, tem que ter um passo a passo, tá bom? O projeto não começa no computador, o projeto começa na leitura e na pessoa. E quando você entende como ler o terreno, como organizar circulação, que é importantíssimo, como estruturar o jardim antes de escolher planta e como transformar feeling em método. O projeto deixa de ser confuso e passa a ser lógico. E é exatamente isso que eu ensino. Um caminho claro que você pode tirar o projeto da sua cabeça e transformar em algo que o cliente entende, se conecta e compra. Você não tem dificuldade em projetar, só que nunca te mostraram o caminho certo. Entendeu? Espécies de plantas. Essa é uma insegurança a mais comum de todas. Eu não sei espécies, não conheço planta o suficiente, tenho medo de errar. Eu vou te falar uma coisa com muita verdade. O problema não é planta, é método. Ninguém precisa saber milhares de espécies para fazer um bom projeto. O que você precisa é entender insolação, tipo de solo, porte da planta, porte da planta, entendeu? Ritmo de crescimento e função no projeto. Não se preocupe com o tipo, mas com o porte. Primeira coisa que você tem que se preocupar é com essa estrutura. Vou te dar uma dica. Quando você vai fazer uma sala, vamos supor uma churrasqueira, um espaço gourmet. Você vai ter o chão, você pisar, né? Você vai ter paredes para te colocar um limite. Você vai ter um teto. Paisagismo é a mesma coisa. Forração, arbustos e árvores ou palmeiras. Mas como que eu vou distribuir isso? Você vai ter um método, tem que ter um passo a passo para você conseguir essa loja. Mas já é uma dica, né? Quando você entende isso, você não decora nome de planta. Você raciocina o jardim. E é exatamente isso que eu ensino, gente.
Como pensar em camadas, estrutura, arbustos e forração. Como repetir espécies de forma estratégica. Como criar harmonia sem bagunça. Projeto não é botânica decorada. Projeto é lógica, leitura e intenção. Você não precisa ser uma enciclopédia de plantas. E quando você começa a fazer projeto paisagístico, você não precisa saber mais que 10, 15 espécies. Comece um pouquinho. Quando você aprendeu a falar, qual foi a primeira palavra que você falou? Mamã, papá, oi, bibi. Você sabia parar paralelepípedo? Lógico que não. Comece do básico, gente. O básico bem feito não tem erro. Você entendeu? Então o lance é esse. Comece com as poucas espécies. Algumas. De sol, de sombra, é fácil. A partir do momento que você entendeu o cliente que ele quer, entendeu o terreno, algumas espécies, você vai ver como você vai longe. Tá bom? Domínio de programa para apresentar projetos. Essa é uma das maiores mentiras que contaram para qualquer paisagista, arquiteto, design ou aspirante a paisagista. Que você só é respeitada se dominar um software. Não é sobre dominar um programa, é sobre dominar o raciocínio do projeto. O cliente não compra o seu SketchUp, o seu Lumion, ou o seu Revit, né, que fala, ou o seu AutoCAD. Ele compra a segurança que você transmite. Tem gente excelente em software que não sabe fechar obra. E tem gente que mal sabe fazer maquete eletrônica, mas fecha projetos lindos, porque você sabe explicar, conduzir e encantar. O que realmente importa é você saber organizar o pensamento, conduzir a narrativa, mostrar o antes e o depois, fazer o cliente se imaginar vivendo naquele espaço. Programa é uma ferramenta, mas o projeto de verdade começa na cabeça, no olhar e na sensibilidade. Na minha mentoria, eu te ensino a desenhar à mão. O projeto nasce na cabeça, você consegue transmitir os croquis à mão depois que você vai para o computador. Foi claro? Quando eu comecei a trabalhar, não existia computador há 30 anos atrás. Não tinha. E aí, como é que a gente ia fazer? Desenho à mão. Desenho à mão é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Então, o que que acontece? Eu não sei desenhar, eu não consigo desenhar. O mais difícil no nosso trabalho é colocar a ideia no papel. Por isso que eu tenho um método, e esse método eu vou te explicar aqui rapidinho. Ele tem 7 trilhas, 8 contando com as boas-vindas. A primeira, boas-vindas. Segunda trilha, sabe qual é? Desenho. Aprender a observar e aprender a colocar o que você vê no papel. Treinar mente com risco. Esse treino é essencial para quem quer ser, desculpa a expressão, um paisagista fudido. É o mais difícil é você colocar a ideia no papel. E esse método, eu dei esse método de desenho para o pessoal que foi prestar vestibular de arquitetura, que tinha algumas universidades que precisam da, da prova de habilidade. Desculpa, gente, eu já tô ficando velha. Vocês percebem pelo meu cabelo branco, eu já tô com 60 anos de idade. Infelizmente, eu esqueço às vezes as palavras, então eu fico blá, 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 desculpe. Existe um método ele foi elaborado, ele foi discutido, ele foi elaborado realmente no departamento de arquitetura da Universidade de. Como é que chama? De Harvard. Olha que chique, de Harvard. E esse método, ele é top demais. Eu dei esse método para o pessoal da arquitetura que ia prestar vestibular. Meu, eles entraram na faculdade e falaram assim: se não fosse o seu curso, eu estaria muito atrás da galera aqui da minha sala de aula. Entendeu? Lógico que no nosso curso de desenho, que é a nossa trilha número 2, não vai ser tudo de desenho técnico, não é isso.
é o desenho de criatividade, para você observar e para você criar. Como você coloca no papel, é você saber enxergar o que você vê e como você vai colocar no papel. Sem isso, você não consegue colocar sua criatividade no papel. E muito pelo contrário, vai colocar sua criatividade direto lá Ah, eu aprendi a fazer um curso de SketchUp. Viu? Vai virar uma copia e cola ali sem pé nem cabeça. Como é que você vai encantar o seu cliente? Você nem sabe o que você está fazendo, você está copiando. Você tem que criar, entendeu? Você vai aprender. É sensacional. É sensacional esse curso de desenho de observação. Tá maravilhoso esse curso. A terceira trilha, você vai aprender desenhos de paisagismo. Aí você vai copiar. Por que que você vai copiar? Porque no começo a gente tem que sentir as escalas, os tamanhos das bolinhas. Que combina com o quê? Que tipo de desenho eu faço? Então, nessa trilha, você vai realmente, eu vou te passar desenhos, eu vou desenhar e eu quero que você copie exatamente vários projetos. Entendeu? É muito legal. Você vai copiar do jeito que eu desenho, você vai desenhar. Então, beleza, você já aprendeu, olha que top. Você já aprendeu a colocar ideia no papel. Depois você vai ver como que eu coloco essa ideia no papel. Que tipo que é o desenho, que lápis que eu uso, que caneta, que tamanho, qual o passo a passo, entendeu? Depois dessa história aí, a gente vai entrar em como começar um projeto. Aí você já vai usar sua criatividade. Aí você vai ter que fazer um projeto realidade. Na realidade, eu quero que você já tenha um cliente nessa fase para você já pagar a sua mentoria. Você fechar comigo, claro. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais. Tá? Nós vamos ter mais aula aqui, mas eu preciso falar isso para você. Você entendeu? Nessa fase, você já vai ter o retorno do seu investimento, da sua mentoria. Você vai ter o seu cliente, eu vou te ensinar como fazer um briefing, como ler um terreno, como montar um orçamento, quanto cobrar uma proposta, fases do projeto, você vai fazer essa trilha aí. Depois a outra trilha, então você vai apresentar esse, a outra trilha a gente vai apresentar, a gente vai aprender o planejamento da obra paisagística e vou te dar a lista de fornecedor, todos os fornecedores. Essa história aqui de elaborar o projeto autoral. E nessa outra trilha aqui, você já vai tendo lista de espécies. A gente já vai colocando nas aulas várias listas para você já ir tendo aí a sua lista de plantas, tá bom? Então vai ter planejamento de obra paisagística, como fazer um orçamento, onde fazer esse orçamento, quais são os tipos de parceiros que você tem no planejamento? Carpinteiro, pedreiro, eletricista, jardineiro, é uma galera toda tem. Aí a gente entra também numa trilha que eu acho muito bacaninha, que está muito em moda, que a gente fala de urban jungle, jardim de vasos, jardim de varandas, tá bom? Depois a gente vai ter marketing e posicionamento, porque eu quero que você ganhe seus 300K no ano. Como eu falei na primeira aula, que o que eu quero deixar para aqui na face da Terra, não é os jardins que eu fiz, são as pessoas que eu transformei. Porque eu vejo muito jardim sem pé nem cabeça. As pessoas tratam as espécies como um elemento sólido, não como um ser vivo do planeta. E a gente precisa muito dessa natureza junto da gente. Então, por isso que eu falo, marketing e posicionamento. Eu quero que você seja uma pessoa muito fera no que você vai fazer daqui para frente. E uma trilha que eu coloquei que não tinha, que é só para essa turma que eu vou fechar, que vai ser SketchUp! Ai, então a gente, além de apresentar a mão, a gente vai fazer projetinho no SketchUp. Eu uso dois programas. Eu uso o AutoCAD e o SketchUp. O AutoCAD eu uso para fazer projetos mais executivos. E dentro do AutoCAD eu trabalho com um programa que chama Auto Landscape. Eu não vou ensinar AutoCAD porque o AutoCAD é uma coisa à parte. É um programa muito complexo, tem muitos comandos e aí a gente vai perder o foco. Se tiver alguma pessoa que queira fazer um dia um curso de AutoCAD, eu até posso fechar, mas eu já prefiro que ela estude AutoCAD com outro profissional, porque eu gosto de ensinar paisagismo, não gosto de ensinar programa.
E o SketchUp é extremamente intuitivo. Então, eu coloquei para essa nova turma o SketchUp. Então, agora eu quero passar para vocês um passo a passo aqui de um pouquinho que você gostaria de aprender. Eu amo ensinar isso. Eu vou te mostrar um projeto paisagístico, como ele foi feito à mão, não foi feito no computador, para você ver. E é isso que eu ensino. Eu ensino o projeto à mão, eu ensino o projeto artístico, que eu acho lindo, maravilhoso. Eu adoro explicar, adoro desenhar, porque conforme você está desenhando, você está sentindo, você viaja, gente. Eu acho uma delícia, né? Eu acho que no 3D também, no Sketch, como ele é mais intuitivo, você consegue viajar, mas você só consegue passar o seu projeto para o computador depois que ele estiver no papel, viu? Então, eu vou te apresentar agora esse projeto. É um projeto pequeno, tá? Eu não lembro se tinha 70 metros quadrados de área. Era um jardim que ficava no fundo de uma loja de iluminação. Uma loja chamava-se La Lamp, é uma loja muito bacana, por sinal, em Campinas. Ela tinha peças assinadas, né? Luminárias muito bacanas. E eu conheci essa moça, ela é uma graça, a Luciana, e ela me chamou para fazer a parte externa, que ela gostaria também de receber clientes ali, e ela também tinha umas luminárias de áreas externas, ela queria pôr no espaço bonitinho. Então, eu vou apresentar para vocês. Então, esse é o projetinho que eu estou fazendo a lápis, com canetinha, desculpa, a mão livre. Primeiro a gente desenha as espécies maiores, depois a gente faz os arbustos. Depois a gente pinta, grama por último, como no paisagismo mesmo, como numa execução. O projeto segue a, a sequência de uma execução, tá vendo? E ali nós tínhamos o quê? Um pergoladinho, uma trepadeira. Não é lindo? Projetinho feito à mão, ó lá. Rapidinho. O mais difícil é colocar a ideia no papel. Depois que você aprende a colocar a ideia no papel, você deslancha. Por que que eu tô ensinando? O que que eu ensino? Eu ensino a pessoa a colocar a ideia no papel e ensino a pessoa a desenhar. Ensino a pessoa a apresentar, ensino a pessoa a fazer sucesso. Não tem como errar. Tá vendo? Não tem como errar. Aqui, ó, então vamos explicar para vocês. Aqui tinha 6 metros, aqui tinha 7 metros, aqui 3, aqui 10. Então, querendo ou não, a gente tinha 60, é aquilo que eu falei, 70 metros quadrados. Então, por exemplo, a loja ficava numa área aqui para cima, tá? Num nível acima daqui. Então, tinha uns degraus que subia. Descendo, eu fiz um deck aqui, ó. Tá vendo? Quando a área não é muito grande, não coloque muita coisa, tá? Calma, calma, senão vira um furdunço. Fiz um deck aqui. Primeiro a gente vai definir o caminho, como sempre eu falo. Fiz um deck aqui de 1 metro e pouco. Aqui, ó, tinha uma porta e aqui tinha uma janela que aqui é o depósito. Aí, ó, tudo separadinho com grama. Espelhinho rejunte gramadinho. Aqui é outro deck. Tem um cachorro aqui no meu escritório, tá? Então vocês me desculpem se ele estiver latindo. Aqui tinha um outro deck e aqui outro caminhozinho de dormente que chegava nessa área agradável, que a gente colocou uns bancos, a pessoa podia ir lá com o cliente, tomar um cafezinho aqui no jardim. E o espelhinho d'água, gente, olha que fofo. Aí tinha 3 palmeiras fênix aqui. E como eu queria fazer um jardim mais clássico, porque era pequeno também, a loja era chique, né? Eu falei, vou trabalhar com uma coisa mais clássica. Coloquei buchinho aqui, que é aquele redondinho, sabe? Buchinho aqui, buchinho aqui. E fiz um canteiro orgânico aqui, ó. Fazendo uma meia-lua aqui e uma meia-lua aqui. Eu não sei fazer isso, Celeste. Eu ensino você a fazer isso, Celeste. E aqui era pedrisco. E aqui tudo a mesma forração que a gente trabalhou com o quê? Com clorofito. Então, o que que acontece? E aqui ela tinha o quê? Uma era no muro, acho que era era de inverno. E aqui ela tinha umas nandinas, e aqui nandina, e aqui uma outra coisa que eu não lembro. Só isso, gente, tá vendo? Olha que simpático. Pronto, quantas espécies eu tenho aqui? Uma, duas, três, acho que é a mesma que essa aqui. Quatro, cinco, seis com a trepadeira, sete num vaso aqui. Não tem que viajar, ficar maluco. O lance é definir as áreas no paisagismo. A planta vai entrar como um complemento importantíssimo, mas ela tem que ter o lugar dela. Se você não definir
Primeiramente, os ambientes, você não consegue colocar planta em lugar nenhum. Olha aqui como ficou. O deck, aquele deck que vai, os buchinhos aqui, o espelhinho d'água aqui, os dormentes que vai lá pro pergolado, o pedrisco aqui e o gramado. E aqui atrás, ó, clorofito fazendo aquele desenho. E aqui as palmeiras fênix. Você viu o projeto? Clean. Outro ângulo, ó, que as escadas que eu falei, buchinho, 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 clorofito, a era lá no fundo, as fênix, dormente, deck fazendo tipo uma pontinha. Ai, mas eu não sei. Você sabe. Você tem que ter, para você ter confiança e segurança na parada, você tem que ter na manga um carpinteiro bom, seu jardineiro, se você for jardineiro, ótimo, eletricista, pedreiro. Isso você consegue. Ah, eu não conheço, consegue. Pergunta, vai em alguma obra, pesquisa a obra na sua cidade. Quem fez o telhado? Ah, é um carpinteiro X. Pergunta se ele sabe fazer pergolado, pergunta se ele sabe fazer deck. A gente precisa dessa mão de obra, senão a gente não pode criar nada. Não é só jardineiro que a gente precisa. A gente precisa dessa galera que faz essas coisas. E quem tem? Tem uma empresa que faz só espelho d'água, é carésima. Mas tem uma moça que ensina você a fazer espelho d'água. Como faz um espelho d'água? Então, você sabendo, você dominando essas coisas que eu também te ensino, você tem autonomia para fazer o que você quiser. Claro, Clóvis. Aqui é a vista de quem desce a escada, olha lá o deckzinho aqui. Esse balizador eu amo, uso muito, porque ele joga a luzinha para baixo. Ó, essa dica é importante. Quando você está, às vezes, num caminho, você tem que trabalhar com um balizador que joga a luz para baixo. Porque se você está andando, vem aquela luz no seu olho, você cai e quebra a cabeça. Eu odeio balizador ou luminária do jardim que ofusca a vista. Não pode, tá bom? Não pode. Tem que ser tudo indireto, você não pode ver a lâmpada. Você tem que ver a planta iluminada. Isso que é o bacana no paisagismo, na iluminação. É a planta iluminada. Não tem erro. Usa aí três tipos de luminária, um espeto de jardim, que é um foco menor, para plantas menores. Um foco mais largo para plantas mais altas. Aqui, tá vendo que tem uma. Não sei se dá para enxergar um negocinho aqui. Isso daí é um embutido de solo que está jogando a luz para a copa dessa palmeira, então a copa que fica iluminada. É ela que você precisa iluminar. Poste alto também não gosto, porque vem aquela luz do poste no seu lado, nos seus olhos. Iluminação no jardim é para iluminar o jardim. É uma luz aconchegante, é um lugar que realmente a luz é mais difusa, não é um lugar para ficar extremamente claro, não. Iluminação do jardim é uma iluminaçãozinha pontual. Ai, mas eu quero dar uma claridade no meu pergolado. Ilumine lá no pergolado. Aí você vai lá numa lojinha de iluminação, fala com a pessoa, ó, tem um pergolado aqui, eu tenho um deck aqui, eu queria pôr uma arandela. É simples assim. Você tem que trabalhar com pessoas da área. Ah, eu quero trabalhar com iluminação. Vai numa loja de iluminação. Olha, eu tenho esse projeto, eu tenho essa ideia. Tem um croquis por enquanto, eu estou pensando em fazer. Um ajuda o outro, um vai complementando o outro, tá? Ah, mas eu preciso plantar. Tem a sequência lá na história. Depois você tem que fazer toda a parte da infraestrutura antes de plantar. Tem que passar fiação, tem que ver se tem tubulação de esgoto, tem que ver se tem tubulação de água pluvial. Tem que estudar isso antes de fazer planta, qualquer plantio. Tem que entrar com os decks pergolados. Por último, é jardim. Aí você consegue fazer uma coisa maravilhosa. Primeiro, antes de fazer a implantação, você vai colocar o que é o separador de canteiro, porque você já sabe na sua cabeça onde vai ter um canteiro. Menino, a hora que você chega lá, é só você plantar. Planta as plantas maiores, se tiver que ter caminhão Moon, que tem que ter um buraco muito grande, então eu tenho que fazer isso antes de pôr o separador de canteiro. Então, você tendo esse passo a passo, você tendo esse método, a sua tendência é somente crescer no paisagismo. Olha que bonitinho a jabuticabeirinha no vaso. Essa cor muito fofa, né? A gente escolheu a cor também. Que quando a gente está trabalhando na área externa, eu já falei isso para vocês. Toda a parte externa é a gente que resolve. Tá bom? Cor de muro. Se a pessoa não for ter uma era, ela quer pintar um muro, você vai sugerir uma cor.
Ah, eu não sei que cor. Vai na loja de tinta. Faz um teste lá na parede da cliente, vê como é que fica. Olha aqui o embutido, ó, tá vendo? Espetinho de jardim, ó. O espetinho de jardim tá iluminando quem? Os buchinhos. O balizador tá iluminando o quê? O caminho. As pedras aqui, isso aqui eu adoro, né? Sempre quando você termina um canteiro, você coloca a pedra de jardim. Nunca termina um canteiro perdido no mundo. Separador de canteiro termina aquelas coisas mal acabadas, não admito, gente, pelo amor de Deus. Você tá vendo separador de canteiro aí? Não enxerga. Fica uma coisa acabada. Jardim é acabamento, é acabamento, é acabamento. Tem que ter acabamento. Isso que. Aí, ó, isso. Gente, o detalhe que dá o conjunto. Um jardim sem detalhe, um jardim mal acabado não é bonito. Um jardim mal acabado não é bonito, não tem beleza, é horrível. Preferimos não fazer. Grama. Ó, tudo bonitinho, impecável. Paisagismo tem que ser impecável. Ó, os dormentes aqui com pedrisquinho, tudo bonitinho, tudo no seu lugar, tudo planejado. Olha lá de novo. Dormente, deck. Isso tudo, antes de ir para o canteiro de obra, já tem que ter num papel, pelo menos. Como é que eu vou comprar dormente? Quantos dormentes? Que tamanho? Quanto vai de deck para eu fazer orçamento para o cliente? Quanto vai de pastilhinha aqui nesse espelho d'água? Se não tiver projeto, você não consegue fazer nada, não consegue sair do lugar, tá? É o plano diretor. Adoro esse deck, é de pinos, tá? Também fornecedor, tudo na manga, indico para vocês. Tá aí, projetinho rolando. Falei bastante, né? Mas neste momento, minha experiência diz que muita gente está interessada em se inscrever para a próxima turma do meu projeto natural. Mas o que é o projeto natural? O projeto natural é uma mentoria que eu tô com ela já faz 4 anos. Eu dava muita aula ao vivo, presencial, dei aula no Senac, dei aula no meu escritório. Meu sonho é ter uma escola de paisagismo, tá? Meu sonho é ter uma faculdade de paisagismo, é muito bárbaro. E aí eu tenho esse método que eu criei que chama Projeto Natural, que eu te expliquei ali como que funciona, né, nas trilhas. Ele é uma mentoria anual. Uma vez por semana nós temos um encontro, né? Nós temos o nosso grupo, a nossa comunidade, onde a gente fala sobre paisagismo, onde a gente fala sobre problemas e soluções. Nós temos uma mentoria, uma consultoria individual com cada aluno, uma vez por mês. Nós temos 5 aceleradores durante o ano. O que quer dizer isso? O acelerador é assim. Quando a gente está fazendo uma mentoria ou um curso, tem horas que a gente dá umas desanimadas, né? Então, a gente tem os aceleradores. Uma vez a gente pega 5 dias, 1 hora por dia, que a gente vai fazer um projeto juntos, né? Ou um projeto, ou falar sobre um determinado tema, ou pegar um tema sobre sustentabilidade, enfim, alguma coisa muito bacana que a gente vai estar fazendo junto, tá? Ou trabalhar com marketing, a gente vai pegar uma semana, ó, você vai fazer esse post, você vai fazer reel, você vai fazer story, você vai fazer um carrossel, você vai sair na rua, fazer alguma coisa, entendeu? Isso são aceleradores. E eu tenho uma oferta, porque como nós estamos no mês do Black Friday, eu chamo de Green Friday, né? Então, eu vou apresentar aqui para você a nossa oferta, tá? Você não vai estar sozinha nesse caminho. Nós criamos uma inteligência artificial exclusiva, que está sendo treinada por mim. E ela vai caminhar ao seu lado, te ajudando em decisões, dúvidas e inseguranças ao longo dos seus projetos. Você também terá acesso à minha mentoria Projeto Natural, com possibilidade de renovação anual para quem quiser continuar evoluindo. Além disso, você recebe o nosso e-book, um guia prático, com passo a passo simples e dicas rápidas, para você ter sempre no seu celular. Aquele apoio que você abre na hora que bater aquela insegurança momentânea. E ainda, 3 assessorias individuais comigo, para a gente refinar juntas um projeto real que você já esteja desenvolvendo. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, o investimento seria de R$ 8.185.
Mas agora, nessa Green Friday, até terça-feira, você leva tudo isso, com acesso vitalício, por apenas 12 parcelas de R$ 206,54 ou R$ 1.997 à vista. Esse é o seu momento de ter método, acompanhamento e direção, sem caminhar sozinha. E o que que eu gosto de dizer é o seguinte, que a mentoria não é um curso. A mentoria é uma transformação. O meu objetivo não é que você simplesmente siga as aulas de cabo a rabo, não. Você tem que implantar, tá bom? Tem aulas que eu ainda vou subir na mentoria, principalmente a do SketchUp, que não tá, que é nova. Para quem entra nessa turma também vai ter o SketchUp, porque não tinha, tá bom? E aproveitem a oferta, tá? Quem comprar até domingo, não, eu vou deixar até terça-feira, tá bom? Até terça-feira é esse preço. A nossa mentoria está na plataforma da Hotmart e eu vou deixar para você o link na minha bio e vou deixar o link aqui também no nosso grupo do WhatsApp, a nossa página de vendas, com tudo explicado, o que que tem na mentoria, o que que não tem, porque eu sei que às vezes esse valor é um valor que a gente não está esperando. No cartão de crédito você pode pagar, acho que em 2 cartões, e temos uma garantia de uma semana. Vamos supor, você comprou, deu uma olhada, não gostou, você pode devolver. A gente devolve o seu dinheiro. É pela Hotmart, você compra pela Hotmart e a gente tem 7 dias de garantia. Tá bom, meus queridos? Então, essas 3 aulas a gente aprendeu como vender um projeto, que o cliente pensa com a emoção, os 6 passos de como fazer um projeto paisagístico, como vender um projeto com uma cliente na Suíça, eu no Nordeste e não sabendo fazer esse desenho 3D, como fechar, e como fechar um projeto sem ter conhecimento de quem iria querer comprar, que foi na cara de pau que eu consegui, não é mesmo? Então, temos o nosso grupo até o dia 25, terça-feira. Depois disso, quem entrar na mentoria continua no grupo. Quem não entrar na mentoria, eu sinto muito. Essa oferta é somente para essa Green Friday, tá? Se você quiser comprar minha mentoria, é o valor que tá lá, 3 mil e pouco, 2.997, só a mentoria, né? Aí se você quiser o e-book, a Nature, aí você vai ter que comprar separado, né? E aí não vai também ser acesso vitalício, tá bom, queridos? As aulas sempre são comigo, viu? Eu por nós mesmas. Nossa, é muito legal. Tem uma aluna minha, a gente está fazendo o projeto paisagístico dela juntas. Ela fechou uma obra super grande e imagina fazer sozinha no começo, difícil, né? Vou estar junto com você porque, como eu já te falei, a minha a minha meta não é deixar jardins, é deixar pessoas transformadas, porque o nosso mundo precisa de pessoas como você, que se preocupa com o planeta, que se preocupa com o ser vivo, e isso é maravilhoso. Paisagismo é a profissão do futuro, por isso que eu tô aqui. Eu não quero deixar essa peteca cair, eu não quero mais ver gente plantando coisa errada e tirando do lugar, e isso me dói o coração, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui comigo, de me ouvir, e quem sabe nos veremos lá na minha mentoria Projeto Natural. Fiquem com Deus e ótima noite. Até logo.